Olá, está no ar o nosso episódio especial. Chegamos ao momento da nossa retrospectiva semanal. Este é o nosso espaço inegociável para pisar no freio, analisar profundamente as 3 obras gigantescas que dissecamos nos últimos dias e extrair o código de conduta aplicável para blindar o seu caráter. É isso mesmo, Victor. E que jornada absurdamente densa nós tivemos. Nós fomos dos campos de batalha de Troia, com a Ilíada de Homero, para o divã da psicanálise, com a arte de amar de Erich Fromm, e culminamos nas fundações do próprio universo com a Cidade de Deus, de Santo Agostinho. 3 épocas diferentes, mas com um diagnóstico idêntico sobre a alma humana. Um diagnóstico cirúrgico, Liz. E para começar a nossa engenharia reversa de hoje, vamos direto para a raiz do ego com Homero. A Ilíada não é apenas um poema sobre uma guerra antiga. É o estudo definitivo sobre o orgulho e a ira. A obra inteira gira em torno da Mênis, a cólera implacável de Aquiles. Quando o rei Agamenon fere o ego de Aquiles roubando a sua escrava, Aquiles simplesmente cruza os braços e abandona os seus próprios aliados para morrerem no campo de batalha. O orgulho ferido dele foi mais importante que a lealdade e o dever. Essa é a síndrome de Aquiles que a gente vê destruindo empresas e casamentos todos os dias. A pessoa tem o próprio ego levemente contrariado e, num ataque de fúria narcisista, prefere ver o projeto afundar, a equipe perder ou a família se desintegrar, apenas para provar que ela era indispensável. A Ilíada nos mostra que o herói mais forte do mundo, na verdade, era um escravo das próprias emoções. O ego não domina a guerra. O ego destrói quem o carrega. Perfeitamente, Liz. A tragédia de Aquiles só encontra um fim quando o melhor amigo dele morre por causa dessa omissão e ele percebe que o seu orgulho lhe custou o que ele mais amava. A lição prática e inegociável de Homero para a nossa audiência é a auditoria do orgulho. Quantas guerras inúteis você está lutando no seu escritório ou dentro da sua casa agora mesmo apenas porque o seu ego foi arranhado? A ira cega não é um sinal de poder, é a confissão absoluta da sua falta de autodomínio. E é exatamente essa falha de autodomínio, esse narcisismo que destrói Aquiles na Ilíada, que nos leva à nossa segunda obra magna. Erich Fromm, em A Arte de Amar, pega a bisturi da psicanálise e rasga a maior ilusão da sociedade moderna, a ideia de que o amor é um acidente, uma paixão passiva que a gente simplesmente sofre ou encontra por sorte. E Fromm dá uma rasteira no romantismo barato, Victor. O diagnóstico dele é que nós transformamos os relacionamentos humanos em transações comerciais. As pessoas passam a vida tentando ficar ricas, bonitas e bem-sucedidas para se tornarem mercadorias atraentes na vitrine da sociedade. Elas querem desesperadamente ser amadas, mas não querem ter o trabalho colossal de aprender a amar. É a cultura do "eu quero alguém que me faça feliz", o que é um atestado de imaturidade emocional terrível. É a terceirização da própria sanidade. O Fromm é categórico. O amor infantil diz, eu te amo porque preciso de ti, enquanto o amor maduro diz, eu preciso de ti porque te amo. Amar não é um sentimento fortuito, é uma arte rigorosa. E como qualquer arte, como a música ou a medicina, ela exige disciplina inabalável, concentração absoluta e paciência. Mas o pilar central para você conseguir praticar a arte de amar é, novamente, a morte do narcisismo. Se você enxerga o mundo apenas através da lente dos seus próprios medos e interesses, o outro nunca será real para você. Será apenas uma muleta para a sua solidão. E a ferramenta prática mais dura que ele nos entrega é a capacidade de estar só. Se você manda mensagem cobrando atenção o tempo todo porque não suporta o seu próprio silêncio, você não está amando, está usando o outro como um analgésico. O conselho prático do Fromm hoje é: quebre a contabilidade do seu relacionamento. Pare de medir as coisas na base do "eu fiz isso, então você me deve aquilo". O amor é um ato de doação ativa e corajosa, e não um contrato de negócios. Depois de lapidarmos as emoções com Fromm, nós somos obrigados a olhar para o destino final dessas emoções. E para isso, nós acionamos a mente mais colossal da teologia ocidental, Santo Agostinho, com a Cidade de Deus. Escrevendo enquanto o Império Romano desmoronava sobre o ataque dos bárbaros, Agostinho nos revela a verdadeira anatomia da história humana. Ele diz que a humanidade não se divide por fronteiras, mas por amores. 2 amores fundaram 2 cidades. O amor a si mesmo fundou a cidade terrena, e o amor ao divino fundou a cidade celeste.
É uma visão que muda o jogo, Victor. Agostinho destrói a ilusão de que o sucesso material ou um império garantem a paz. Ele prova que Roma caiu não pelos bárbaros de fora, mas pela corrupção, pelo egoísmo e pela libido dominante, o desejo devorador de dominar os outros que apodreceu as fundações por dentro. A lição imediata aqui é para quem atrela a própria identidade ao cargo que ocupa ou ao dinheiro que tem. Impérios caem. Se a sua paz depende de coisas temporais, você viverá em pânico crônico. Exatamente, Liz. E isso nos traz a ferramenta psicológica mais profunda de Santo Agostinho, a Ordo Amoris, ou a Ordem dos Amores. Agostinho não diz que é pecado amar o seu trabalho, a sua casa ou o seu dinheiro. O erro, a fonte de toda a depressão e ansiedade humana, é amar as coisas na ordem errada. É amar mais a sua carreira, que é finita, do que o seu caráter e a sua família. Exigir eternidade de coisas que são passageiras é a receita absoluta para a ruína mental. A ansiedade crônica da nossa geração é puramente desordem de amores. E a definição de Agostinho para paz é o antídoto perfeito. Ele diz que a paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Se a sua vida é um caos, se a sua mesa está suja, as suas finanças estão um desastre e os seus instintos governam as suas escolhas, não haverá paz. O conselho tático e teológico de Agostinho para nós é: assuma o controle, governe a sua carne pela sua razão. A paz só se instala quando o interior está em perfeita hierarquia. Quando nós afastamos a nossa lente e colocamos Homero, Erich Fromm e Santo Agostinho lado a lado, o que surge diante de nós é a anatomia inquebrável da alma humana e o mapa exato para sairmos da mediocridade. Eles estão falando exatamente sobre a mesma batalha, mas em esferas diferentes. A interconexão é assustadora de tão precisa, Victor. Pense bem, a cólera cega de Aquiles na Ilíada é o exemplo perfeito do que o Erich Fromm chama de narcisismo infantil. Aquiles é incapaz de praticar a arte de amar porque ele só consegue enxergar a si mesmo. Ele trata os outros e até a própria glória como mercadorias para afagar o próprio ego. A ira bloqueia o amor. Perfeitamente. E expandindo para Agostinho, a fúria de Aquiles e a mentalidade mercantilista denunciada por Fromm são exatamente o motor que sustenta a cidade terrena. É o amor a si mesmo levado até o desprezo pelas coisas superiores. A pessoa que não domina a sua ira, Homero, e que não disciplina a sua capacidade de doação ativa, Fromm, está fadada a construir a sua vida sobre fundações de areia, Agostinho, e desmoronará diante da primeira crise que o mundo impuser. É a engenharia completa da maturidade. O Agostinho nos dá o propósito moral, reordenar os amores. O Fromm nos dá a ferramenta psicológica, abandonar o viés de mercado e agir ativamente em prol do outro. E o Homero nos mostra as consequências catastróficas, banhadas a sangue, do que acontece quando nós ignoramos esses dois conselhos e deixamos o orgulho assumir o volante. A síntese final desta retrospectiva semanal é cristalina. A paz e a liberdade não são acidentes do destino. Elas são a consequência implacável da ordem imposta sobre a sua biologia, o seu ego e as suas escolhas. Mas o conhecimento sem a aplicação é apenas vaidade. Chegou o momento de traduzir a filosofia milenar em comportamento imperativo para as próximas horas. Abandone a síndrome de Aquiles agora. Identifique qual conflito na sua vida, profissional ou pessoal, está sendo arrastado puramente pelo seu orgulho ferido e tenha a grandeza de encerrar essa guerra inútil. O autodomínio vale mais que a razão. Quebre a transação comercial dos seus relacionamentos. Não espere a vontade mágica de ser amado. Haja de forma amorosa, interessada e disciplinada hoje, sem exigir a contabilidade imediata do que você recebe em troca. Imponha a Ordo Amoris, a ordem dos seus amores. Faça a auditoria implacável da sua rotina. Não permita que a busca desenfreada por bens materiais ou status passageiro ocupe o trono que pertence ao seu caráter, à sua família e à sua lealdade. A paz começa na tranquilidade da sua ordem interna. E com essa tríade colossal de ensinamentos, nós fechamos com autoridade máxima a nossa retrospectiva semanal. Victor, foi um debate eletrizante cruzar essas 3 eras do pensamento humano com você hoje. O privilégio é sempre meu, Liz.
E um abraço forte, carregado de energia e respeito para você, nossa audiência de elite, que tem a coragem de consumir conhecimento denso e fugir da superficialidade do mundo moderno. Se essas reflexões destravaram o seu ego e reordenaram as suas prioridades, não esqueça de deixar o seu curtir aqui no vídeo. O seu apoio é a fundação que mantém o nosso trabalho de pé. Exatamente. Transforme a teoria em movimento. Pegue o link deste episódio e compartilhe com o seu time, com o seu sócio ou com aquele parceiro de batalhas que precisa organizar a mente hoje. E nós queremos ouvir você. Escreva aqui nos comentários qual desses mestres, Homero, Fromm ou Agostinho, forneceu o antídoto que você mais precisava ouvir. Qual atitude você vai mudar ainda hoje? Nós lemos e acompanhamos a jornada de construção de cada um de vocês. Desejamos a todos uma semana de execução feroz, amores perfeitamente ordenados e clareza mental absoluta. Continuem avançando. Um abraço gigantesco a todos e até o nosso próximo encontro.